Quando você investe em Bitcoin e entra para o mercado cripto, você assume muitos riscos. Você pelo menos deveria saber alguns deles. Mas um desses riscos é um dos que toma uma proporção maior e mais importante, que é o risco da ruína. Talvez você já tenha ouvido falar nele. Se você acha que apenas usar um stop loss, apenas diversificar ou seguir aquele youtuber famoso é o suficiente para você eliminar esse risco, infelizmente, meu amigo, tenho para dizer para você que você já está caminhando nesta linha tênue que leva à ruína e à perda do patrimônio. Isso não tem a ver com perder um trade, tem a ver com colocar por água abaixo todo o patrimônio alocado em um investimento, o que é bastante grave. Em alguns casos, é o ponto final na sobrevivência de um investidor em criptomoedas ou em qualquer ativo do mundo. Nesse vídeo nós vamos abordar sobre esse assunto que poucas pessoas tratam aqui no YouTube, mas que nós da Power Inc já abordamos inúmeras vezes com os nossos mentorados, inclusive com a nossa comunidade fechada. Se você curte assuntos transparentes a respeito de Bitcoin, investimento e análises diretas e livres de viés, você está no lugar certo. Siga-me. Olá, CryptoPowers, eu sou Gustavo Corrêa, sou da Power Inc. Trade e Análise e trago semanalmente conteúdo educacional para você aqui no YouTube. Então, eu já peço para você deixar aí teu like, te inscrever no nosso canal, que não te custa nada. Faz isso aí, dá uma força pra gente, que a gente se sente motivado a continuar entregando material de qualidade. Vai, clica aí. Então, eu vou explicar para vocês a respeito desse termo que vocês já conhecem ou já ouviram falar ou não, né? Que é o risco da ruína. O que está envolvido nisso? Como a gente comentou ali no início, não está envolvido você perder um trade, tomar alguns stop loss durante a semana ou durante o mês. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com algo muito mais profundo. Tem a ver com você perder parte do seu patrimônio que você colocou, decidiu colocar lá no mercado. Uma particularidade dos investidores em cripto é a seguinte: eles escutam, né, influencers, YouTubers e aquela coisa toda pregando que existe muita facilidade para ficar rico com criptomoeda. O que traz essas pessoas para dentro do mercado de maneira muito prematura e sem preparo. E o que acontece, que a gente observa aí com as nossas centenas de mentorados que nós temos, centenas de assinantes, é que a maioria deles traz todo o seu capital para dentro do mercado, ou se não todo, né, uma grande parte dele. E isso é bastante perigoso, porque imagine que as coisas saiam do controle e deem errado. Essas pessoas, que talvez possa ser o seu caso, podem se dar muito, muito mal. Nós vamos recapitular aqui o que aconteceu em 2022, um passado bem recente, com a FTX, que era a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo. O que aconteceu ali foi bastante chato, porque o mercado caiu violentamente e quem tinha fundos dentro daquela corretora simplesmente perdeu absolutamente tudo que tinha alocado ali. Isso é demasiadamente triste. Como nós falamos que isso é um padrão dos investidores em cripto, trazer muito capital ou todo o capital da vida aqui para dentro, uma coisa dessa não pode ocorrer. Nós vamos falar aqui sobre alguns pilares, vamos falar sobre alguns métodos que você pode obter, alguns insights, a fim de diluir o seu risco de ruína, diminuir esse risco, tá bem? Vamos lá? Vamos falar sobre alguns então. Bom, o primeiro ponto-chave que entra aqui é a diluição de risco. Vamos diferenciar. Diluição não tem nada a ver com diversificação. Eu já provei por B mais C, aqui no YouTube, lá no Instagram, que diversificação não funciona como a maioria das pessoas acham, né? Que é aquele negócio de pegar, eu tenho $1.000 para investir em cripto. Então eu vou pegar esses $1.000 e vou separar em 100 moedas, vai ficar bem diversificado, meu risco diminui e tudo mais. Não, isso não é inteligente, embora seja pregado pela maioria dos influencers aí que se dizem especialistas em criptomoedas. Então, diluir tem a ver com você distribuir exposição ao risco. Você diminui as chances de estar totalmente alocado em uma determinada coisa e aquela coisa unicamente dar errado. É a famosa história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então aí eu faço uma importante pergunta para você. Aonde está os seus fundos? Onde está o dinheiro que você colocou no mercado? Talvez você me diga, Gustavo, está numa corretora. Talvez esteja na BingX, que até falando nisso é a nossa parceira, tem um link na descrição aqui embaixo. Talvez esteja na Binance, talvez esteja na Bybit, talvez esteja em qualquer outra corretora. Muito bem. Agora, todo o seu capital está alocado nela? Se sim, esse é o primeiro insight. Você precisa
diluir o risco entre corretoras. Primeira coisa que você tem que fazer é, cara, eu não posso deixar todo o meu capital parado dentro de uma única corretora. Lembra do efeito lá em 2022, do efeito FTX, quando ela quebrou, quem tinha todo o dinheiro alocado nela simplesmente perdeu todo o dinheiro. Então, é inteligente da sua parte, se você tem um capital relevante, você fazer a diluição entre corretores. Pega 50-50, uma parte dele e separa entre duas corretoras. Isso já ajuda muito você a diluir esse risco da ruína. Outra coisa que você pode fazer, que é um insight muito importante, é você usar carteiras de cripto, como uma Ledger, por exemplo. Usar uma carteira física, uma hard wallet. Por que usar uma hard wallet é importante para você? Se você tem uma mentalidade de acúmulo para longo prazo, que é uma das bases do porquê você está aqui dentro desse mercado, você espera que o Bitcoin se multiplique exponencialmente nos próximos anos, então fazer acúmulo deste ativo é importante. Agora, onde você vai deixar esse ativo? Você pode diluir o seu risco jogando a parte que você está fazendo o acúmulo para uma carteira fria ou uma hard wallet. Por que isso é importante e reduz o risco da ruína? Porque numa hard wallet, você se torna o seu próprio banco. Você fica com as suas chaves privadas, com as suas senhas, e ninguém mais tem acesso. É claro que você precisa tomar todos os cuidados ao possuir uma hard wallet, porque ao você ser o seu próprio banco, vai exigir de você responsabilidade. Ou seja, se você perder seu dispositivo, se você perder suas senhas, deixar vazá-las, eh, pronto, você vai ter um risco de ruína master. Mas, diluir então seu capital entre corretoras e o seu capital de acúmulo para longo prazo numa hard wallet pode ajudar muito você. Talvez você me diga, Gustavo, mas eu não tenho ainda dinheiro, Gustavo, suficiente para comprar uma hard wallet. Não tenho. O que eu faço, Gustavo? O que eu posso fazer? Você pode usar então uma carteira digital, tá? Web3, como por exemplo a Exodus, como a Blue Wallet. Enfim, você pode usar uma dessas carteiras digitais para salvar lá, né, suas criptos para longo prazo. Mas assim que você puder, que seu capital se tornar relevante, obtenha uma hard wallet para você salvar lá os seus fundos. Dessa maneira você consegue ali, ó, suprimir o risco da ruína. Uma outra dica importante para evitar isso é você que gosta de fazer os seus trades, evitar colocar todo o seu capital disponível para trade, principalmente quando se fala em mercado futuro. Hoje em dia nós vemos que todas as corretoras oferecem com facilidade a possibilidade de você se alavancar muito para ganhar muito. Você pode se alavancar até 100, 125 vezes. Então imagina, você operar altamente alavancado no mercado futuro, traz para as pessoas a ilusão de que você pode enriquecer rapidamente. Mas tem a visão de que, ao mesmo tempo que você pode ganhar muito rápido, você pode perder também rapidamente. Então, uma das coisas que nós temos visto muito, agora há poucos dias atrás, né, poucas semanas atrás, nós vimos aquele crash que deu dentro do mercado cripto, onde o Bitcoin caiu um monte em um só dia, algumas criptos caíram 90%. Você sobreviveu àquele flash crash? Possivelmente você deve ter sobrevivido, mas muitos não sobreviveram. Por quê? Porque tinham o seu capital totalmente alocado lá em futuros. Bastou o mercado gerar uma agulhada gigantesca que liquidou por completo o saldo dessas pessoas. Nós tivemos pessoas ali do nosso convívio, né, algumas pessoas da nossa comunidade, lá do nosso grupo free do Telegram, que perderam, cara, simplesmente tudo o que tinham dentro da conta de futuros. Aí estamos falando aí de cifras bastante expressivas, tá? Aí é, é dinheiro grande. Então você gosta de fazer seus trades? Eu gosto, Gustavo. Gosto de fazer swing trade, day trade, gosto de fazer uns scalps. Então faça o seguinte: pega apenas 10% do teu capital e aloca lá na conta de futuros para você fazer seus trades, né? E ainda assim, ao fazer seus trades, não se alavanque demais, porque senão rapidamente você vai moer aquele capital lá, aqueles 10%, você vai ter que pegar outros 10% e colocar lá. Então, não faz isso. Aqui nós não estamos para falar sobre day trade, tá? Embora eu também saiba toda a parte de gestão de risco para day trade, o objetivo desse vídeo não é para isso. Nosso objetivo aqui é falar sobre investimento em cripto como um todo, tá? Então, assim, não deixe todo o seu capital disponível para trade. Isso não é saudável. Além disso, pode sim te levar à ruína muito rapidamente por conta da alta alavancagem das liquidações em massa que acontecem no mercado. Outra dica muito importante para afastar o risco da ruína de perto do seu patrimônio é você mudar a sua mentalidade. Geralmente, quando a pessoa vem para dentro do mercado cripto, ela vem
como falamos lá no início, ela vem movida mais pela ganância de que vai ter, né, um enriquecimento rápido. Essas pessoas, talvez seja o seu caso, talvez já foi seu caso, elas enxergam a isca, mas não enxergam o anzol. Então, quando você muda o seu mindset, dessa maneira agora que eu vou comentar com você, as coisas passam a fazer mais sentido, você se protege. Por exemplo, tem pessoas que acham que vão encontrar aquela moeda mágica que vai multiplicar 1000 vezes em cada ciclo. Sempre tem. E é incrível que a gente vê no YouTube pessoas fomentando a ganância de outras falando sobre isso. O que essas pessoas fazem? Elas dão o famoso all-in, que é comprar tudo que tem em um único ativo. Porque elas acham que se elas derem uma tacada forte, pronto, vai resolver a sua vida. Essas pessoas estão vendo a isca, na verdade. Estão vendo a isca. Não estão enxergando o anzol. Então, pessoal, tem um mindset de sempre pensar: se tudo der bom aqui, eu vou ter esse resultado positivo. Mas e se as coisas derem errado? Como que eu vou contornar isso? Como eu vou sair disso? Será que eu aguento um prejuízo deste tamanho? Será que eu posso me expor desse tamanho, sabendo que se houver uma perda, a minha perda será deste tamanho? Eu vou aguentar isso? Se você parar e sempre refletir na possibilidade das coisas darem errado, então você se precaver disso, você passa a jogar um jogo que os profissionais jogam. Os profissionais, eles não ficam sempre correndo atrás de ganhar mais e mais, mas eles têm em mente a importância de sobreviver, de não quebrar, ao passo que multiplicam o seu capital pouco a pouco com riscos controlados. Então, ao invés de você só ficar pensando, cara, eu quero só multiplicar, eu quero ganhar, quero dar aquela grande tacada no mercado, você pensar em como eu vou me proteger, como eu não vou quebrar, como eu posso multiplicar meu capital de maneira segura e mais conservadora. Sabe, é isso que tem mantido investidores profissionais vivos dentro do mercado há muito e muito tempo. Por que você não adota uma dessas jogadas? Só um anúncio rápido, olha só. Toda semana nós trazemos conteúdo educacional aqui no YouTube. Segunda, quarta e sexta com as nossas lives às 11h30 da manhã. Além disso, você tem a possibilidade de se tornar um assinante premium da Power Inc., onde você vai receber lá no Telegram todas as nossas análises, análise gráfica, análise on-chain, insights importantes como esse que eu estou falando para você aqui na live e muito mais. Inclusive alguns sinais para trade para você que gosta de fazer suas operações. Vou deixar o link para você aqui na descrição da nossa página, do nosso site, com um link para você entrar lá e ser um assinante premium, podendo fazer parcelado em 12 vezes sem juros. Então, clica aí no primeiro link da descrição, vem para o nosso site e seja um assinante premium da Power Inc. E a última dica, não menos importante, é, cara, você pode aprender tudo sobre o mercado sozinho, levar pela cabeça, cair e levantar. Esse é o caminho mais barato, mas o caminho mais difícil. Se você tem um capital que é importante para você e você sabe que você não pode desperdiçar aquilo e quer um acompanhamento profissional, nós da Power Inc. damos este acompanhamento profissional para você, tá? Por isso, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, já deixar o like se você gostou desse vídeo e também vir para nossa comunidade free no Telegram, onde você vai estar ali junto com a gente, acompanhado por pessoas que também operam o mercado, que estão ali vivendo as mesmas emoções que você. E me diz uma coisa, alguma dessas dicas fez sentido? Se você acha que vídeos como esse são importantes, me fala aqui embaixo nos comentários, que eu vou ler seus comentários e vou trazer outros conteúdos como esse. Espero que vocês tenham gostado. Quero que você também assista a outros vídeos que nós temos aqui, que vamos sugerir para você no término desse. Um abraço, até mais. Fui.